Bom dia, pessoal. Hoje daremos continuidade à teoria da personalidade de Erich Fromm. Falaremos, então, das necessidades humanas. Primeiramente, vamos falar das necessidades fisiológicas, como a fome, a sede, o sexo e a segurança. Essas necessidades os animais também possuem. E mesmo que essas necessidades possam motivar o comportamento humano, elas não vão nos satisfazer por completo, certo? Então, a gente precisa procurar outras formas de dar um sentido à nossa existência, que está relacionado às nossas necessidades humanas distintivas. Distintivas porque nos diferem dos outros seres vivos, dos animais. Essas necessidades, tanto nós quanto os animais possuem. Essa não, essa somente os seres humanos possuem. E olha essa palavrinha aqui que interessante. Somente essas necessidades podem mover as pessoas em direção à reunião com o mundo natural, certo? Então, os seres humanos que conseguem procurar uma forma satisfatória de satisfazer essas necessidades conseguirão caminhar para a saúde mental, enquanto aqueles que procurarem formas insatisfatórias, insuficientes para satisfazer essas necessidades, vão caminhar para o quê? Para a loucura, para a neurose, para a insanidade que ele coloca, tá bom? Então é uma forma, é uma tentativa que nós buscamos de dar um sentido à nossa existência, beleza? Erich Fromm, ele identificou cinco necessidades humanas distintivas. A primeira delas, ligação, transcendência, enraizamento, sentimento de identidade e estrutura de orientação. Todas essas 5 formas, existem meios de satisfazê-las que são satisfatórias e existem meios que são insatisfatórios, tá bom? Então, nós vamos estudá-las uma por uma. Então, vamos falar dessa primeira necessidade humana, a necessidade de ligação, tá bom? Então, precisamos nos ligar aos outros seres humanos. É um impulso para a união com outras pessoas. Fromm identificou 3 formas de nos ligarmos. A primeira delas, submissão, a segunda, o poder e a terceira, o amor. Porém, essas 2 primeiras, elas são incapazes de realmente satisfazer essa necessidade. Elas são insuficientes. Ou seja, precisamos aprender a nos ligar através do amor, porque é só através do amor que realmente vamos conseguir nos sentir completos, nos sentir satisfeitos diante dessa necessidade, porque é uma necessidade humana, ou seja, todos nós possuímos essa necessidade de nos ligar. Porém, alguns de nós só sabem se ligar através da submissão, enquanto outros através do poder, enquanto uma minoria vai saber realmente se ligar através do amor, porque o amor ele exige muito trabalho, ele exige uma série de requisitos, vamos dizer assim. Depois a gente fala um pouco mais sobre ele. Vamos começar falando sobre a submissão e o poder, tá bom? Beleza. A submissão, então, é a pessoa, para se tornar única com o mundo, para se conectar com o mundo, podemos falar dessa forma também, ela vai se submeter a outra pessoa, ou a um grupo, ou uma instituição, certo? Então, ela acaba se autoanulando, de certa forma, ela se acaba não procurando o autodesenvolvimento, não procurando se individualizar e acaba se submetendo aos outros, tá bom? Enquanto as pessoas submissas procuram um relacionamento com indivíduos dominadores, aqueles que buscam poder acolhem os parceiros submissos. Então, quando uma pessoa submissa resolve se relacionar com uma pessoa dominadora, a princípio vai parecer que está tudo bem. Então, elas vão formar uma relação simbiótica. Porém, é só uma ilusão. É uma ilusão que eles estão realmente se satisfazendo. Porque eles não estão caminhando para a integridade. Essa integridade seria quando o ser humano ele consegue realmente se individualizar. Ele realmente consegue se conectar por completo com o mundo e com as outras pessoas.
E esse crescimento, ele vai ser impedido por essa relação, porque a pessoa submissa vai deixar que o outro a controle, enquanto a pessoa dominadora vai ter que tomar decisões, vai ter que pensar pela pessoa submissa. E isso, de certa forma, é desrespeitoso, porque o outro tem que ser capaz de tomar suas próprias decisões, de se individualizar, de ter suas próprias crenças, o outro tem que ter o poder da responsabilidade de si próprio. Então a pessoa submissa, ela deixa que o outro tenha muito domínio sobre ela. E isso vai ser muito prejudicial, tanto para uma quanto para outra, porque ninguém deve realmente se impor a ninguém. Ninguém deve controlar ninguém. Então isso realmente vai ser algo negativo para ambos, certo? Mas o engraçado, né, ou a infelicidade é que essa relação, a priori, né, no começo pode ser realmente muito satisfatória. E isso faz com que essas pessoas caem nessa ilusão, na tentação de continuar com esse relacionamento, tá bom? Beleza. E aqui tem muito a ver com isso daqui. É a necessidade desesperada de ligação. Todos nós possuímos essa necessidade, mas não são todas as pessoas que vão estar desesperadas para se ligar com qualquer pessoa, com pessoas das quais não combinam com a gente, certo? Beleza? Olha lá. É uma necessidade que nunca pode ser completamente satisfeita por essa parceria. E aqui é interessante, olha. Subjacentes a essa união encontram-se sentimentos inconscientes de hostilidade. E faz total sentido, porque imagina a pessoa se submetendo a outra, tendo que tolerar absurdos. Isso com certeza, por mais que ela não consiga ter consciência dessa hostilidade, ela vai, de certa forma, criar uma certa raiva, um certo ódio para com o outro. Assim como a pessoa dominadora também vai ter raiva da pessoa submissa. Porque a pessoa submissa vai ser dependente demais dela, vai exigir demais dela, vai exigir que ela faça tudo, certo? Que ela satisfaça. Uma pessoa submissa coloca a tarefa para o outro, dá a tarefa para o outro que o outro tem que a satisfazer, e isso é um absurdo. Se a pessoa coloca essa responsabilidade em outra pessoa, ela não está buscando a própria satisfação. A integridade mesmo, ela não está buscando ter uma saúde psicológica, certo? Beleza, então vamos falar da solução para essa necessidade humana, essa necessidade de ligação. E a única solução possível para a Fromm de nos ligarmos é através do amor, porque essa ligação realmente vai ser satisfatória, porque ela possibilita algo que as outras não possibilitam, que é o quê? Você se ligar a outro ser humano sem que esse ser humano o domine, ou sem que você o domine. Então há uma questão de respeito, há uma questão de, ok, nós nos amamos, nós estamos conectados, porém, você é um ser e eu sou outro ser. E eu tenho que buscar a minha individualidade, a minha integridade, eu tenho que ser responsável tanto por mim quanto por você, e você é o mesmo, certo? Então há uma questão assim não de fusão, não de simbiose, onde um se funde com o outro, mas é como se fossem dois seres distintos que se amam, se respeitam e principalmente mantêm como seres diferentes, certo? Então não há essa questão de se impor a outra pessoa ou de deixar que o outro se imponha a você, certo? Olha aqui. Então a gente se une com outro ser, mas ao mesmo tempo podemos atingir a individualidade e a integridade. E ele definiu o amor como sendo a união com alguém ou algo externo a si, com a condição de manter a separação e a integridade do próprio self, certo? Que é o que eu acabei de explicar. E aqui, bem interessante, o que ele fala? Ele identificou 4 requisitos para realmente amar alguém, que é o cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento, certo? 4 elementos básicos
que vão gerar realmente o amor genuíno. E o que ele quer dizer com cuidado? Cuidado seria realmente estar apto, estar pronto para cuidar do outro, assim como o outro estar apto para cuidar de você. Responsabilidade, ele faz associação com uma palavra bem interessante, que é responder. Você tem que estar pronto para responder às necessidades afetivas, psicológicas, fisiológicas do outro. Então, o outro precisa de você de certa forma, porque é uma necessidade humana, certo? E você tem que estar lá para responder às necessidades do seu amor, beleza? Respeito. O que ele quer dizer com respeito? Respeito seria respeitar que o outro tenha necessidades diferentes das nossas, certo? Então, a gente tem que resistir à tentação de querer mudar o outro. Porque se a gente está tentando mudar o outro, a gente não está caminhando para o amor, a gente está caminhando para a dominação, a gente quer se impor para o outro. Quer dizer que a forma do outro de se relacionar está equivocada e que a nossa está certa. E isso é um desrespeito para o nosso parceiro, tá bom? Então, respeito é entender entender as necessidades afetivas e psicológicas da outra pessoa e respeitá-las, beleza? E o conhecimento que finaliza, né, esses 4 elementos básicos, é porque a única forma de cuidarmos do outro, de termos responsabilidade para com o outro e de respeitarmos o outro, é termos conhecimento de como o outro se enxerga, de como o outro sente, do que o outro precisa. Então, se nós não soubermos o que os nossos parceiros precisam, como vamos satisfazê-los? Impossível, né? Então, aqui a gente finaliza a primeira necessidade humana, que é a necessidade do amor. Beleza, vamos falar então da próxima necessidade humana, que é a de transcendência. Nesse primeiro tópico aqui, a gente já tem a definição dessa necessidade. A ânsia, como a ânsia de se colocar acima de uma existência passiva e acidental e entrar no reino da intencionalidade e da liberdade. O que o autor quer dizer com isso? Quer dizer que, de certa forma, não podemos deixar que a vida nos leve. Não podemos deixar que as outras pessoas, que as instituições, que a nossa cultura, que a nossa família digam o que devemos fazer. Não podemos deixar que o mundo realmente faça o que quer conosco, certo? Então temos que ter força, temos que ter escolha, temos que pensar em formas de romper com essa passividade. Temos que nos tornar ativos, certo? Porque senão vamos ter uma vida acidental. A gente não pode deixar que não podemos depender da sorte. Nós temos que fazer a nossa própria sorte. É basicamente isso que a transcendência fala. Então, devemos nos lembrar também que toda essa teoria dele é baseada na nossa capacidade de pensar. Então, quando somos realmente pensadores, podemos nos tornar capazes de romper com essa existência e entrar no campo em qual campo? No campo da intencionalidade. Ou seja, o que eu faço tem uma razão para eu fazer. Eu escolhi fazer o que eu estou fazendo, certo? E então é intencional. Ou seja, a minha vida ela não é com base no caos, ela tem um certo nível de ordem, um certo nível de direcionamento. Então, o que eu faço tem uma intenção por trás daquilo. E eu tenho consciência dessa intenção, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu me torno um ser ativo. Isso tem muito a ver com a questão da psicologia social também. O ser da psicologia social é o quê? Um ser ativo, né, social e histórico. Isso com certeza combina bastante com a psicologia sócio-histórica e tal. E por nos tornarmos ativos, somos o quê? Somos criativos, né? Somos criadores. E entramos no campo da liberdade. Ou seja, você amplia as suas possibilidades de ser e estar no mundo, tá bom? Como as outras necessidades, ela pode ser buscada através de abordagens positivas ou negativas. Olha lá.
As pessoas podem transcender sua natureza passiva, criando vida ou destruindo-a. Obviamente, esse é o campo positivo e esse o negativo. Beleza? Os humanos estão conscientes de si como criadores. Essa é a palavra-chave. A partir do momento que rompemos com a existência passiva e acidental, estamos criando. Criando o quê? Criando a nós mesmos, certo? Isso que é transcender. Não ser o que os outros fizeram de mim. Ser o que eu quero ser, certo? O que eu quero me tornar. Então, para finalizarmos, né? O ser humano, para Erich Fromm, ele tem que se tornar um criador. Nós somos a única espécie que temos consciência que somos criadores, diferente dos animais, que não possuem essa capacidade de se verem criando vida, apesar de que eles podem se reproduzir também, né? Então, para transcendermos, precisamos sermos ativos, certo? E nos importarmos com aquilo que criamos, com as nossas criações. Nós podemos criar inúmeras coisas diferentes. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Os exemplos que estavam no livro. Podemos criar arte, religiões, ideias, bens materiais e o amor, certo? Isso seria a transcendência pela via positiva, né? Pela abordagem positiva. Nós também podemos transcender negativamente, pela abordagem negativa, certo? Que é através da agressividade maligna, que seria matar, destruir, por outras razões além da sobrevivência. Que inclusive só nós humanos também podemos fazer isso. Porque os animais matam e tal, mas matam justamente para sobreviverem. Um exemplo, claro, seria um psicopata, né, que destrói vidas para tentar entrar para a história e acaba realmente, às vezes, conseguindo esse feito, né? A partir do momento que ele mata alguém, né, ele está transformando o mundo que ele vive, a realidade que ele vive. E isso, querendo ou não, ele transcendeu, né? Mas transcendeu pelo esse lado sombrio, tá bom? Obrigado a todos que assistiram. Vou fazer mais um vídeo sobre as outras três necessidades humanas.